Olá, galináceos, bom com vocês? Então bora lá. Ontem eu comecei um teste, esse teste ele durou aproximadamente 5 horas, é a partir da setinha verde aqui, beleza? Foi um movimento pequeno, relativamente pequeno, onde ó, a gente teve ali 2% de movimento, beleza? Mas é muito difícil, né? Comprar fundo, comprar topo. E aí o que o Butch fez? O Butch ele veio, fez as compras dele, à medida que caía ele fazia preço médio, à medida que subia ele se livrava da mão. Então esse é o algoritmo de sobrevivência, é o clássico já, é o que eu mais testei até hoje. Porém esse tem algumas alterações e atualizações. Então deixa eu pegar aqui a operação anterior para vocês verem algumas coisas legais. Então ele está comprando mais fundo, tá? Esse sinal de compra daqui foi o sinal que foi disparado aqui, então ele está com mais paciência para aguardar e comprar fundo. Porque quando ele compra fundo numa micro pernadinha, ele já realiza o alvinho dele. Esse alvinho ele está dinâmico agora, então é aquele stop que vai acompanhando. E no modo de sobrevivência, uma das coisas que eu pus para ele são ranges de descarte. Então eu autorizei ele, se ele tiver com uma mão cheia, que nem agora, tá? Pensa assim, ele tem $4, eu acho que ele pôs na carteira, 3,50, enfim. Ele começou com 3,50, ontem ele terminou com 4,16. É isso mesmo, ele ganhou 60 centavos em pouquíssimo tempo. Isso daí, vamos dizer, dá para comprar 5 ordens, 6 ordens, beleza? Oh, que maravilha! Vamos ver se ele já realiza, e essa é a parte que eu estou falando. Se bater 1% aqui, ele está autorizado a se livrar de uma ordem nocional. Ele não pode se livrar de várias a 1%. Tá? Mas a ideia é que ele põe a cabeça para fora e não carregue peso em queda. Faz sentido isso? Pô, mas e se o lucro vier explodindo e dá 500%? O stop é dinâmico. Então uma das coisas que é legal do stop dinâmico é ele vai ativar em 1%. Certo? Porém, se o preço continuar na tendência que a gente deseja, ele vai acompanhando ali com mínimo de espaço. E mínimo de espaço por isso. É isso que eu programei os ranges nele. Cara, você tem muita ordem, você realiza aqui e é assim, realiza sem muita frescura. Tá? Bateu o percentual que você precisa, você põe um coladinho. Bom, legal. E se eu tiver mais ordens? Aí você sobe mais com essas ordens e busca ganhar mais com elas. Mas e se ainda me sobrou ordem? Aí você joga o alvo ainda mais em cima. Então a ideia com isso é que ele não carregue pesos, tá? Durante uma queda. Ó que legal, cara. Que legal. E onde ele vai realizar agora? Então, vamos ver ele realizando? Puta que maravilha, hein? Ó, comprou aqui, fez preço médio, fez tudo bonitinho. A minha vontade é eu mesmo encerrar essa ordem. Rapaz, que lindeza! Que lindeza, cara! Stop limit, pôs a minha proteção, viu lá? Viu ele brincando com a proteção? E essa proteção é de uma parte. Então ele está com 1.09 ETC, ele tem uma quebrinha de diferença, porque a primeira entrada foi dada à mão, a primeira entrada de teste hoje. Mas olha que bacana, ele já defendeu, cara, um baita de um percentual bom. E aí quando eu falo que ele defendeu, é isso. Ele vai vir, vai vender 0,27 se pegar. Repara aqui, como foi um pulo, ele afastou e deu espaço, porque aqui eu falei, ele precisa pegar 1% para se livrar da primeira mão. Como deu um pulo, ele fez, opa, eu já garanti meu 1%, deixa eu ficar 3% atrás, porque eu dou espaço para o preço se mexer e de repente me entregar ainda mais. É esse movimento lindo que eu queria ver no Cisca, tá? Tô empolgado de verdade agora, porque é isso que eu preciso que ele faça. Gerencie como ele coleta lucro fazendo isso. Cara, se não foi bom o movimento, se eu só tô dando cabeçadinha para fora da PNL, eu quero é mais me livrar da mão ali pagando as taxinhas, e isso é importante para mim, ele tem que pagar as taxinhas dele, tá? Mas, se o movimento foi brusco, se o movimento favorece ele,
Ele se livra da mão sim, porque ele sempre vai tentar encerrar operações. Isso é uma das coisas que deixei de regra para ele, onde ele precisa tentar coletar lucro em todas as operações que passaram pelo lucro. Não faz sentido, né, eu pôr o boot aqui, ele andar, me dá 400%, eu falo, não vou sacar ainda, aí ele me dá ainda mais, eu falo, não vou sacar ainda. E aí, de repente, ele reverte. Então isso não faz sentido, tá? Vamos lá. Olha que legal, cara. Ele pôs num limite muito bom. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, YouTube e pessoas, mas caraca, velho. Que sensacional. Que sensacional. Que momento, senhores. Que momento para o boot brasileiro. E sim, pensa nisso, cara. Isso é um bootzinho feito, vou brincar assim, no fundo de casa. Eu sou um desenvolvedor, lógico, um bom desenvolvedor, há anos nesse mercado. Mas, cara, eu estou desenvolvendo o boot sozinho e ele tem surpreendido em cada estratégia, em cada gestão, em cada implementação que a gente faz. Então, ó, aqui eu estou suave, ele está carregando muito bem meu preço, eu estou de mão teoricamente cheia, né? Estou com 2,77, cada ordem tem 70 centavos. Isso não é nada mal, já que ele está otimizando já a venda da primeira ordem, viu? Subiu mais um pouquinho, vai subir mais um pouquinho, ele vem sempre colando. Afinal de contas, ele quer se livrar dessa primeira ordem e ele quer se livrar nesse sentido, ele quer se livrar com lucro. Então ele tem 4 partes aqui para a gente arredondar, tá? Ele tem 4 ordens para vender. A primeira ordem ele vai vender a 15%. A seguinte, ele vai posicionar de novo, mais ou menos no mesmo cálculo que ele faz, para tentar vender a 15% ou para cima. E aí, vê que maravilha, a paciência do boot, velho. Ao gerenciar isso, ao ficar tranquilão nisso. Então, ele não se afoba, ele não encerra a operação como antes eu mesmo fazia, batia 10%, eu saía encerrando a operação. Eu estou guardando meus bichinhos aqui para documentar, tá, gente? Mas ele vem posicionando, ó que legal. Pois ali, poxa vida, será que pega? Será que não pega? Aqui já bateu mais do que alvo. Eu gostaria, e aí isso é uma coisa que eu ando pensando, se eu tenho um alvo mínimo onde ele se desfaz da mão inteira. Mas esse alvo também não teria alcançado, porque aí eu penso assim, se ele chegar em 50% eu dou um take total. Não sei se faz sentido, tá? Honestamente, eu não sei se faz sentido. Eu gosto muito desse jeito que ele vai fazendo, se livrando aos poucos de mão, porque vamos ver, ó. Ele vai vender uma mão, se pegar, e o preço agora vai arregaçar, ele vai me deixar rico nessa ordem. Eu vou entrar com 2,78 e sair daqui com muito dinheiro, quer ver? Brincadeira, né, gente? Lógico que o mercado ele fornece essa possibilidade pra gente, mas a gente tem que ter a noção aí de que dinheiro se constrói, tá? Isso é uma fabriquinha, por favor. E aí, cara, vamos ver, ó. Ele vendeu uma, realizou então super bem o primeiro. O preço veio começar a cair, ele posicionou e posicionou um pouquinho mais abaixo. Isso é bem legal. Mas ele está abrindo mão de lucro. Cara, ele está abrindo mão de lucro, mas ele está mantendo o espaço para o preço. Percebe? Então, eu estou dentro das minhas zonas de suporte e resistência de preço, de candle, tá? Tô falando de suporte longo não, mas olha que legal. Ele veio, testou, não ficou em cima do pavio, né? Lógico, pode ficar. Ele, inclusive, percebam que ele vai dando umas grudadinhas aqui e o preço não mudou muito, não. Ele tem aí uma, por assim dizer, uma sensibilidade do que está rolando. Então o preço dá essa lateralizada, fica nessa caixa, ele dá uma leve grudadinha para falar, cara, o rompimento dessa caixa, normalmente quando o rompimento é contra mim eu tomo um preju, então deixa eu colar. Sabe assim? Ele calcula a probabilidade dele para falar mais perto ou mais longe. E aí, ó que legal, cara. Pô, eu ia estar pegando lucro? Ia, lógico que eu ia, mas eu ia estar com a PNL aqui em cima, pegando meu 5% só. O que o boot fez foi literalmente, cara, recomprar, reposicionar. Eu entendo o que ele fez aqui, a gente ia estar mais para cima. Eu ainda não sei se eu gosto, eu preciso testar isso a longo prazo, certo? No sentido de
Cara, e se o preço tivesse continuado a cair, o que ele ia fazer? Como ele ia se livrar do resto das ordens? Então essa é a questão para mim dele fazer muitas compras no mesmo candle, tá? Mas, cara, feliz demais da estratégia tá funcionando. Pensa, ele ganhou agora, basicamente agora, na mão que ele tá sem eu encerrar. Ele ganhou também em uma horinha. Deu uma horinha já? Deu uma horinha. O que quase ele ganhou ontem. Ele ganhou metade do que ele ganhou ontem, cara. Então, em cima da carteirinha aí, a gente está falando de aproximadamente 8%, 30 centavos em cima de 4 dólares. Tá ruim não, né? Um pouco mais agora. Agora são 4,60 e poucos centavos, velho. Tem coisa melhor do que isso, gente? Um boot ganhando, olha lá, vendeu outra cotinha, ainda lá em cima. Vamos ver o que ele faz? Bom, ele não posicionou compra ainda. Ele vai posicionar também, tá, gente? Ordens limite para recomprar. Isso é uma coisa bem legal. Ó, mais embaixo. Tá, mas por que ele não vende tudo em cima? Porque a gente quer aproveitar os movimentos de preço. Eu quero que uma parte dessa ordem ganhe 100%, por exemplo. Então, se a minha meta era 10, aquele coletou 17 numa parte, 16 em outra, vai vir outra aqui, sei lá, com 12, 13, tá tudo bem. Você já está acima da sua meta, você está protegido no seu alvo mínimo e otimizando, cara, a possibilidade desse preço avançar e te levar para um lugar lindo, mais legal, mais rico, né? Eu vou segurar aqui, vou ficar falando com vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Eu vou assistir meus vídeos, eu vejo que assim, cara, eu falo 20 minutos e eu não fico calado um segundo, não que eu esteja dizendo algo importante, né? Mas eu gosto de falar, fico empolgado de falar sobre o boot, porque o bichinho tem se mostrado assim, fenomenal. Lembrando só isso, ó, ele vai vender mais um, tá? Teoricamente, depois dessa venda, ele fica com uma mão só, aqui, tô olhando as entranhas dele, mas ele tem que pôr ainda mais longe, tá? As entranhas dele estão aí, não foi tão mais longe assim, mas beleza, tá protegido. E aí, vamos ver se isso dá certo. Olha a jogadinha. Ele ainda tá colando bastante, né? Eu não sei se eu gosto da última ordem tão perto. Que graficamente falando também ele foi legal, né? Dá o que seria uma possível negação de alta, mas se não negou, vai pegar. Eu só tenho que ficar ligeiro aqui por isso, tá, gente? Ele tem um tamanho de venda diferente, porque a primeira compra aqui, primeira compra do teste eu fiz à mão, e aí quando a gente posiciona aqui era para entrar 70 centavos, só que ó, 71 centavos, eu tipo não consigo de acordo com o valor da carteira. E aí se eu não consigo, ele fica com os caramingo a mais, que no fim acaba virando um short. Isso é só quando eu entro à mão. Quando o boot gerencia todas as entradas, eu não tenho problema. Que nem nos outros testes, cara, joguei ele no buraco, vê onde eu comprei. Ele tomou aí 1% de queda, até um pouquinho mais, ó. Teve a paciência, esperou uma queda legal, fez o preço médio vir a favor dele. E vocês estão vendo ao vivo, cara, ele carregando o lucrinho, fazendo a coisa toda acontecer. Para mim, com uma ótima gestão. Com uma ótima gestão de lucrinho. Vamos ver aqui, ó. Ele ganhou 7 centavos, 9 centavos, 11 centavos. Vê a fatiazinha? Vai ficando menorzinha, tá? Mas também mantivemos um espacinho ali. Então, ainda tenho a chance de pegar 9 centavos onde está. Ele vai bater em 7, 6, se voltar. O que seria aproximadamente 9, 10 da minha ordem. Então, tá certo, tô com meta batida, porque minha meta mínima é 10% dentro da estratégia. Mas ele fez a cebolinha, né, de resgate, a cebolinha de compra, e fica segurando uma ordenzinha para otimizar. Cara, tudo que eu queria é que desse um boom aqui para mostrar que isso é uma teoria, assim, cada dia essa teoria me agrada mais, tá? Ele vir mantendo uma ordem nocional pequena para sobreviver à queda. E aí outra coisa importante, gente,
Tô testando ainda, porque a gente implementa e depois tem que validar se ele entendeu essa regra dentro de todo o contexto dele. Mas a regra geral diz o seguinte, que ele não deve mais comprar ordens acima da PNL. Então entende por que eu quero ele cada vez com o mínimo de ordem possível? Porque, cara, se a ordem foi embora lá, deu 500% para ele, tá lindo, ele tá ganhando 500% de pouco, mas tá ganhando, certo? Se a ordem reverter contra ele, se o preço começar a cair, eu quero que ele tenha margem, não para cobrir em cruzada, e sim para puxar a PNL, ficar perto, resgatar lucro assim que der um movimentinho desse. Gente, gráfico de minuto tem um movimentinho de alta em qualquer queda. A verdade é isso. Durante uma queda, foi lá, encerramos, eu vou encerrar essa parte à mão, tá? Então eu tenho ali uma parte que se eu não encerrar a mão aqui, ele depois vai dar ruim para mim. Beleza. Temos um fim de operação muito bem sucedida, senhores. 4,53 de uma carteira que começou ontem, por volta de meia-noite com 3,50. Tá? Ele não operou a noite toda. Vamos fazer continha, ó. São 27 centavos. A gente tinha aproximadamente 2 e alguma coisa lá na carteira, então ganhou em volta de 10% ao todo. O que vocês acham da estratégia? Acha funcional? Acha que vale a pena? Acha que dá para implementar algo a mais? Me fala aí, velho. Me fala aí como a gente lucra ainda mais sem abrir mão de lucro já feito. É isso que o Butch está fazendo, cara. É isso que está me deixando feliz com o Cisca Coin. Esse menino que cada dia me dá mais alegria e logo está dando alegria para todo mundo. Galináceos, um ótimo fim de semana para vocês, muito lucro para vocês. E vamos ver se eu tenho coragem aqui de deixar de novo o Butch rolando sem parar o fim de semana todo. Abraços e eu mando notícias.